Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, com muito prazer, diga-se de passagem, o meu, naturalmente, o de vocês eu não sei. Apresentando de novo o programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura. Aliás, no caso de há pouco aqui, alguns segundinhos, elevadíssimo teor de cultura. Ao meu lado direito, José Paulo Lani, jornalista, cineasta, dramaturgo, aliás, abrilhantou grandes e diversas redações e veículos brasileiros, escritor, trouxe ao mundo uma obra absolutamente pirada, mas piradíssima, por sinal, no bom sentido. A obra chama-se Deus me disse que não existe, um romance cênico. Coleção Bastidor, pela editora Chiado. Meu caro, honradíssimo de receber você aqui, muito obrigado pelo teu esforço. Vocês não fazem ideia o que esse cara tem de atividade durante o dia, vai pela noite adentro, mas fez a gentileza nos honrar aqui com a presença. Muito obrigado mesmo. Isso não é protocolar, não. É de fato de coração. Muito obrigado. Obrigado, Ralph. Eu tive o prazer de assistir ao seu programa. Gostei muito, me identifiquei com a sua maneira de apresentar, né? Sempre com muita informalidade, simpatia, deixando o convidado à vontade. E é exatamente o que você está fazendo comigo agora, já estou à vontade aqui e a honra é toda minha. Não é nenhum esforço eu estar aqui. Eu vim aqui com, sabe, com ritmo, assim, vindo e ficando feliz aqui. Eu fico mais feliz ainda. Escuta, eu falei para eles que você tem uma atividade frenética e eu fiquei impressionado mesmo. Como que você consegue conciliar todas essas atividades que são, apesar de serem midiáticas, né, mas são díspares, né? Sim. Em diversos locais, diga-se de passagem. Como é que você administra isso tudo? Eu costumo dizer o seguinte, que apesar de a gente falar de teatro, de cinema, de jornalismo, de literatura, a gente está falando de se expressar, né? De diferentes formas de expressão de um pensamento. Então, o meu pensamento eu posso expressar de modo teatral ou cinematograficamente, ou num romance, ou de modo teatral, né, na dramaturgia. Eu nem sei se eu falei teatral no início, mas enfim, no jornalismo, né? Então, são várias formas de expressar um pensamento. Quando a gente procura conhecer essas formas de expressar o pensamento e se familiariza com elas, estuda, se dedica a ponto de a coisa poder fluir na hora de se expressar, é o que a gente tem de facilidade para a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eu posso ter uma ideia que eu posso expressar no teatro, como eu posso expressar no cinema, ou então essa mesma ideia pode virar um artigo de um jornal. Então, nesse sentido, isso me ajuda muito, né, ter essa facilidade para me expressar em meios, né, em formas, em veículos diferentes. E aí, claro, eu acho que mais do que... As pessoas me perguntam isso, né, se eu durmo à noite, né? Da meia-noite às 4, o que você faz? Pois é, mas não é necessário, não, porque quando a gente consegue também administrar o próprio tempo e pensar mais numa persistência, numa corrida de fundo do que em 100 metros rasos, a coisa acaba se concretizando no fim. O que eu quero dizer? Que em vez de escrever 14 horas por dia para terminar daqui a 3, eu prefiro escrever meia hora que seja, quase todos os dias. Dali a um mês, daqui a 2, daqui a 3, eu vou ter o trabalho concluído. Então, dizem que o Saramago fazia isso, né? O Saramago escrevia, se eu não me engano, umas 2, 3 páginas por dia. Ao fim de determinado tempo, que não era tanto, alguns meses, ele tinha um romance. Sim, mas o Saramago era só escritor. Só, com todas as aspas, naturalmente. Mas eu estou falando da... Assobia, chupa a cana, bate o escanteio, vai na área cabecear. Escuta aqui. Isso me lembra de que o jornalista é o famoso especialista em generalidades, né? Eu acabei fazendo isso com outras formas. Mas eu acho que isso transmite, para mim, pelo menos, eu li o teu currículo, realmente fiquei impressionado. Globo, Veja e vai por aí. Você faz o que gosta e com muito prazer. Eu acho que essa é a pedra de toque. Não só
a tua pedra de toque, como a minha também. Eu também tenho algumas atividades extras que eu gosto, senão não faria. Particularmente a altura do meu campeonato, você é uma pessoa jovem, está no meio do caminho. O meu já está acabando. Mas tudo que eu faço, efetivamente, faço com muito prazer. Eu acho que, acredito piamente que esse seja o grande segredo. A grande chave. Isso ajuda muito, né? Porque se me pedissem para fazer algo com que eu não tenho a menor familiaridade, o tempo demoraria mais para passar também. Até por grana você até faria, mas arrasta, né? Sem dúvida. É uma bicicleta puxada com freio de mão. É verdade. Não tem jeito. Então aí a gente tem 3 elementos. Você acabou de acrescentar o terceiro elemento. O primeiro seria a administração do tempo. O segundo, uma facilidade que eu tenho de fazer eclético. Exatamente. E o terceiro, você disse bem, amar o que se faz com que a coisa ande mais fácil. É um lance de tesão mesmo. Sim, sem dúvida. E agora você tendo em vista que você faz muito pouca coisa durante o dia, tem muita... Depois a gente vai falar do livro, tá bom. Mas tem muitas coisas para fazer. Cinema, né? Você vai lançar fala isso aí que é legal para Chuia. Vamos falar de cinema. Você vai resgatar o meu modo de ver. Eu acho que você está ajudando a resgatar uma estrela que tinha tudo para se apagar. Sem querer dramatizar muito. Entendi. Vamos lá. Isso eu acho legal. Mas eu acho melhor você falar quem é, não eu. Não, quem tem que falar ela é a tua estrela, não é minha. Eu nem a conheço. Eu acho que você deve estar falando da Vera Fischer. Exatamente. Porque a Vera, na verdade, fez muita novela, né, durante muitos anos, e antes disso ela tinha feito muito cinema, né? Então ela faz muito tempo, né, que ela não faz cinema, né? Pelo que eu sei, não sei se chegou a fazer alguma coisa recentemente. Mas, de fato, é uma honra ter a Vera Fischer no nosso elenco. A gente está falando do filme Bodega. Bodega é uma obra baseada na realidade. Infelizmente, Bodega era o nome de um bar aqui de Moema, na cidade de São Paulo, que foi assaltado e, infelizmente, 2 pessoas morreram lá. E, resumindo, a polícia prendeu 9 pessoas erradas, torturou essas pessoas, todas negras e da periferia. Essas pessoas acabaram assumindo os crimes que não cometeram. Essas pessoas foram apresentadas pela imprensa na época sem critério, né? Sem questionamento. Sem buscar a fonte, né? Exatamente, sem saber o que realmente estava acontecendo. E aí, portanto, a gente tem essa barbárie de pessoas inocentes torturadas e presas. Imagina a gente ficar 1 segundo na cadeia. A gente fala assim, o cara fala, ficou uma semana. As pessoas falam assim, não, ficou só 2 dias. Mas que só? Você imagina o que é você ficar 1 segundo numa cadeia, sobretudo a brasileira. Né? Então, foi o que aconteceu com essas pessoas. As pessoas ficaram, não vou lembrar do caso de cada uma, mas dias, semanas, enfim. Até que, felizmente, apareceu, né, o herói do filme, né, que é o herói da realidade, que é o promotor Eduardo Araújo da Silva. Ele foi designado pelo procurador-geral da época. Esse nome é real? É real. Perfeito. O promotor hoje é procurador de justiça do estado de São Paulo. E esse promotor, por solicitação do procurador-geral da época, passou a investigar a história. Não só ele, como PMs do Serviço Reservado. E aí acabaram chegando à conclusão, testemunhas não reconheciam os que haviam sido presos, uma série de contradições, uma série de incongruências. Então, o Ministério Público e esses policiais militares acabaram chegando à conclusão de que aqueles que estavam presos eram realmente inocentes. E o promotor teve a coragem de pedir para o juiz soltar essas pessoas todas, com exceção de 2, porque 2 já respondiam a processo por outros crimes. Então, o papel do promotor é o inverso, né? Mas foi pois muito... Não, ele promoveu a justiça, né? Exatamente, justiça, exatamente isso. Ficou claro que o promotor não está ali só para acusar, e sim para promover a justiça, exatamente, onde quer que ela esteja faltando. Exatamente. Tá perfeito, perfeito. Mas, sabe, Ralph, eu tenho certeza de que a tua experiência aponta alguns exemplos nessa direção.
Infelizmente, há promotores de justiça que não agem assim. Sim. Eles só acusam mesmo, denunciam, muitas vezes não tem prova nenhuma, parece que o cara quer mostrar trabalho, entendeu? Essa deficiência ocorre em qualquer profissão, né? Sim, Não qualquer é? uma, Qualquer todos, uma. né? Juízes, Todos. não vamos mencionar Claro, aqui, claro. pelo amor, porque Não. são todos probos. Sim. Então, o que acontece? No fim das contas, esse promotor, que é o herói da realidade e do nosso filme, o Eduardo, pediu a soltura desses inocentes, o juiz soltou, e aí a mídia ficou contra o promotor, achando que ele tinha soltado o bandido, tinha pedido, né, quem solta o juiz, que tinha solicitado, pedido a soltura de bandidos, e não eram bandidos. No fim das contas, resumindo, pegaram os verdadeiros criminosos tempos depois. Então, esse caso é um caso clássico de injustiça no Brasil, que é o caso Bodega. Quando foi isso? Isso foi na década de 90, acho que 96, se não me engano. Não é tão antigo. Não, faz 22 anos. 12 anos. Então, a gente resolveu fazer esse filme. Esse filme está sendo pré-produzido, né, pelo LA Filme. Eu vou ter a honra de dirigir um longa-metragem pela primeira vez. Com certeza vai ser um sucesso. Muito obrigado. Com o Tristan Aronovich, que é o outro diretor, que foi meu mestre também. Enfim, ele me deu essa oportunidade. Eu escrevi o roteiro, que aí já é uma área que Sim, essa é já é mais próxima minha, né? Tenho feito cinema, sim, tenho feito algumas coisas, mas dirigir um longa vai ser a minha primeira oportunidade, né? E a produtora é a Luciana Stipe, já estou aproveitando até para mandar um beijo para todo mundo mas aqui. é isso aí. Né? O Emerson Giussiani, o Macarrão, que é o nosso produtor executivo. Ah, o Macarrão? O Macarrão. Não conheço. Vai conhecer. Vai conhecer. E, enfim, é um time maravilhoso, né? O Thiago Carvalho, que está aí na luta para captar recursos, porque cinema é uma arte cara, a gente está sempre atrás. Fica aqui a mensagem. Como essa captação é feita pelos ruanês da Sim, lei do audiovisual, né? Certo. E aí a gente participa de editais. Existem várias formas de captar. Legal. E aí, claro, a gente enviou o roteiro para Vera Fischer, enviou para o Paulo Miklos, que foi dos Titãs, né, que é um grande ator. É um cara legal. Um cara muito legal. Enviamos para o André Ramiro, que é o Matias do Tropa de Elite. Não sei se você se lembra do Matias, aquele policial negro de óculos que trabalhava com o Capitão Nascimento. Enfim, um papel brilhante que ele desempenhou. Foi esse que levou um tiro pelas costas, não? Morreu? Pô, mas a gente vai contar o 2 mesmo? Não. A gente vai contar mesmo? Não vamos contar. Mas até essa altura, mas foi, não foi? Mas foi, né? Foi, né? Aqui, se você não assistiu, desculpa. Foi ele, né? Foi. Que se indispôs contra os caras lá e virou e tomou. No 2. É isso aí. É que essa altura, eu acho que a pessoa já deveria ter assistido, claro. Né? Se não viu, vale ver, porque é imperdível. Também, sim, né? é muito bom. E você sabe que eu não... Pode falar qual personagem que ela vai fazer ou não? É melhor não falar? Pode falar sim. Eu fico imaginando a Vera Fischer de delegado. Todo mundo vai querer ser bandido, né? Eu quero ser preso pela doutora Vera. Mas é interessante porque a Vera, que vai fazer, como você disse, a delegada do caso, a Vera tem uma presença... uma presença que impõe respeito, né? Então, claro que a gente sempre vai falar da Vera Fischer da década de 60, 70, enfim, aquela musa lindíssima, desejada o tempo inteiro. Tudo bem, essa é uma das faces da Vera, mas ela tem um carisma, uma presença que se impõe naturalmente. Então, a gente tem a convicção de que quando ela entrar na personagem de delegada, e aí é claro que tudo também muito vai depender da nossa caracterização, né? Caracterização que a gente vai fazer física, inclusive, né? E cinema também, igual futebol, tem muito do técnico e do diretor, né? Sim. Porque tem a maquiagem, tem o figurino, tem a maneira como ela vai se expressar, tem a lente, tem tudo. Então, eu tenho a convicção de que vai ser uma Vera, talvez com a qual as pessoas nem estejam acostumadas. Isso vai ser muito bom, né? Para ela também, né? Sim, maravilhoso. Para um ator isso é sensacional e para nós também.
Vamos né? vender teu livro? Não? Vamos? Olha, eu aceito... Ticket, vale de refeição. Aceitamos tudo aqui, viu? Como que é, chicletes ainda não mascados. Não mascado, mas se tiver na caixinha... Vamos falar do Deus me disse que não existe. Isso aí falando sério agora, claro. É um protesto ou uma inspiração? Como é que... em suma, o que é que o nosso especnauta vai encontrar neste livro? Gostei do especnauta. O espectador internauta. Eu vi. Então, Ralph, eu diria o seguinte, que é uma maneira que eu encontrei de provocar reflexões, mas com um pano de fundo leve, que é a comédia, né? Porque a gente está falando de uma história narrada pelo diabo, né? O Lúcifer, o coisa ruim, né? Tem tantos nomes, o Lúcifer, o Cramunhão, né? Que é o chifrudo, chifrudo, vai nome por que aí, não falta, né? O Lúcifer conta a história do encontro dele com Deus na zona neutra, né? Eu criei uma zona neutra, tem o inferno de um lado, o céu de outro, e tem uma zona neutra. Na zona neutra você não tem nada, né? Tem uma pedra, enfim. E aí eles se encontram lá para bater papo. Não tem essa coisa de que Deus não conversa com o diabo. Não, eles batem papo. Um necessita do outro para existir. Minha modestíssima opinião. Então, mas isso aí, isso que você falou, também é uma das ideias do livro, entendeu? É uma das ideias do livro. Porque como é que você avalia o bem se você nunca conheceu o mal? Sim, como é que você avalia o frio se você nunca sentiu o calor? Exatamente. São yin e yang, tem que conviver. Que é o que os filósofos ditos pré-socráticos falavam muito, né? Séculos antes de Sócrates mesmo, Platão, nas dualidades, né? Então ele falava na dualidade quente e frio, enfim, muitas delas, né? Então, o que a gente busca, o que eu busco nessa reflexão é fazer com que as pessoas pensem em outras possibilidades metafísicas, né? Porque a gente está falando de metafísica, a gente está falando de um ramo da filosofia que busca conhecer as origens de tudo, né? Vou resumir assim, né? De onde tudo veio e talvez para onde tudo vai, mas não necessariamente com a apreensão dos sentidos, né? Talvez a gente não consiga chegar a essas respostas. Agora, na arte, a gente pode fazer tudo, né? Então a gente não precisa nem respeitar certas lógicas da filosofia, a gente propõe histórias e reflexões. Então, nessa história do encontro de Deus com o diabo, história, como eu disse, narrada pelo diabo, eu busco fazer com que as pessoas pensem em algumas formas de enxergar o universo sem necessariamente ficar restrito aos grupos, né? Ou seja, individualmente seria possível, né, de acordo com essa reflexão, chegar a determinadas, se não verdades, mas a determinados exercícios morais, né? Exercícios de ética, né? Porque a moral é um ramo da ética, sem necessariamente eu ter que me filiar a um grupo, a uma religião, por exemplo, entendeu? E essa história é contada, como eu disse, de uma maneira muito leve, porque o diabo tem o conselho dele, né? De personagens que viveram, que eu mandei para o inferno, na verdade. Eu não fui muito bonzinho com eles também, talvez eu vá para o inferno junto, mas talvez você, se você quiser me acompanhar, seja bem-vindo. Né? Você, o especnauta, vamos nos encontrar todos no inferno. Eu já me disseram que eu vou com toda certeza. Então a gente se vê lá. Não é que os caras mandam, eu já tenho lugar garantido. Já tem um lugar garantido? Talvez não faça parte do conselho, porque eu não sou tão nobre. Aliás, quer mencionar o conselho que eu achei piradíssimo, engraçadíssimo, engraçado com aspas, porque o que você faz realmente, ou que pelo menos provocou em mim, é primeiro um pacto, assim, pô, peraí, Deus e o diabo e tal. Depois você começa a ler, é como se você fosse levantando o tapete. Aí você vai vendo tudo que tem lá embaixo. As coisas boas, acha uma moeda, acha um cabelo e tal, e vai por aí.
Quando eu comecei a ler o nome dos caras do conselho, ou que estavam ali permeando o ambiente e tal, alguns eu tive, um particularmente, que eu até mencionei para você há pouco, o tal de Sejano, que eu nunca havia ouvido e que no final das contas foi um sujeito muito importante. Sim, sim. O conselho é o Sejano? O Sejano, a Cleópatra, a Messalina. Que tomou um baile miserável. Sim, sim. A Messalina, que foi, na dita realidade, foi mulher do imperador Cláudio, né? E nem o Cláudio aguentou as loucuras dela, né? Mandou matar, dizem, né? Mandou executá-la, porque ela envergonhava o imperador. Ela era muito dada, vamos dizer assim. Muito social. Fazia amizade fácil, né? Exato. A Messalina. Então, era uma pessoa muito aberta. Muito, exatamente. Então estão lá a Messalina, Cleópatra, o Sejano, o Gengis Khan, né? Que não foi um cara também tão bonzinho assim, não. Né? O Tamerlão, que se eu não me engano, descendente do... Esse é uma figura absolutamente estranha, né? Estranho. Até porque ele foi sofrendo defecções no final. E hoje você... Sim. Tamerlão é até anão, né? Sim, no Torquemada, né? Vai por aí. O Torquemada, que é outro que está lá, né? E, bom, talvez eu esteja me fugindo algum, mas eu acho que são esses aí. Viu? Eu acho que são esses. E aí, claro, o diabo é um governante. Ele é um governante. Então ele precisa governar bem o inferno e precisa dos conselheiros. Com mãos de ferro. Mão de ferro. E aí o que acontece? É claro que como governante, a gente está falando de comédia, né? Ele também não fica muito satisfeito com as atividades, né, com as ações do conselho dele. Então a gente sempre tem aqueles embates, né, entre o diabo e os conselheiros dele. O diabo manda uma coisa, o conselheiro faz outra, o diabo fica enlouquecido, né? E o diabo sempre preocupado com o reino de Deus, né, com o céu, com a concorrência. E aí, bom, tem esse diálogo também entre Deus e o diabo, de vamos acabar com o céu e o inferno, porque eles chegam a essa conclusão de que tem que acabar com o céu e o inferno, mas enquanto isso não acontece, o diabo sempre na defensiva com Deus, né? E Deus não, Deus é mais sossegado, Deus é tranquilo. Literalmente é senhor de si, né? Senhor de si, exatamente. Parece aquela coisa mesmo do cara que é maduro, mesmo, bem resolvido, né? O cachorrão que não quer brigar com o poodle, isso, né? Porque sabe que vai acabar com ele. E o diabo fica... Claro. Então é claro que eu usei, é evidente que quando eu falo de Deus e do diabo, que eu usei, né, os arquétipos já disponíveis aí sobre o que seja Deus e o que seja o diabo, né? Mas aí mais para o final, eu não posso entregar o fim da história, mas é preciso deixar claro o seguinte, que, claro, o que permeou mesmo essa história foi o Deus cristão, o diabo cristão, o céu dos cristãos e o inferno dos cristãos. Mas eu procurei resolver essa limitação, vamos dizer assim, mais para o fim do livro, né, em que eu cito outras religiões também. Né? Mas eu acho que, de todo modo, qualquer que seja a religião da pessoa ou a não religião da pessoa, talvez não seja tão difícil entender que o que eu estou propondo é um caminho talvez próprio da humanidade. Eu não posso falar mais do que isso, senão eu vou entregar a história inteira. Não, mas o que eu vejo, o que eu vi, é que você procurou criar um método, um sistema, mostrar para as pessoas um sistema de autoevolução. Ou seja, vamos, independentemente do viés religioso, Sim. que, aliás, de passagem, o programa não tem nenhum que seja, nem de cor, nem de credo, nem de nada. Aliás, me perdoe, eu não tenho nada contra a religião, muito pelo contrário. Eu tenho muitas coisas contra. Religião. Não religiosidade. Sim, eu entendo. Mas eu acho até, Ralf, eu até entendo onde você quer chegar em relação às ressalvas, às religiões, mas a gente vê também outras coisas, né? Que são positivas e que são decorrentes da religião. O próprio Maquiavel falava isso, que era a religião, apesar de ele mesmo ter críticas contra ela, a religião também ajuda a organizar
o que de outro modo poderia ser um caos caos. total. Então há esse aspecto também. Havia um filósofo grego, eu não me lembro agora se era, não era Ptolomeu. Ou tinha um cara. Quem era o peripatético? O Aristóteles. Não, tinha um outro. O Aristóteles é do Teve peripatético. um outro cara lá que ele dizia o seguinte: pô, se acreditando que existe uma força superior, a gente já comete tantos desatinos, imagine se nós não acreditássemos nisso. E acho que esse é o papel da religião, colocar um freio no teu ímpeto, freio na sociedade e tal, que infelizmente não está conseguindo, até porque todo mundo já percebeu, as pessoas andam percebendo que, desafortunadamente, tanto quanto as outras atividades humanas, a religião é uma das que são perfeitamente manipuláveis. Sim. E eu acho que é o que você, talvez não tenha tido esse intuito tão forte, mas faz com que as pessoas, os leitores, entendam que nada como ter um caminho próprio. Independentemente do que acredite, por exemplo, eu não acredito em religião alguma, não sou sectário, mas respeito todos. Sim. A minha religião sou eu mesmo, eu tenho religiosidade, eu acredito que haja alguém, tanto quanto pelo visto, você também. Agora me fala uma coisa. Claro. Por que você, o diabo, mandou o Sejano, ou seja, lambeu o chão? Me explica. Por que aconteceu isso? Ele só faz isso com ele, pelo visto. O diabo tem as suas idiosincrasias, né? Tem as suas preferências. Né? Então, com ele prefere, vamos dizer assim, bulir de um jeito. Com outro, humilhar, né? Com outro de outro jeito. Então, ele não tem exatamente um método, não. Olha, com esse é só assim, apesar de o Torquemada, né, ser aquele que, por ter incinerado hereges, se tornou um anão chamuscado, né? E eu não vou contar também, mas há uma série de rituais aí que envolvem os castigos do Torquemada. Mas em relação ao Sejano, não sei, pelo menos foi o ímpeto que eu tive, né, quando eu escrevi. Eu não pensei assim, olha, o diabo vai fazer ele lamber o chão por uma razão especial. Não tem uma razão? Não, eu acho que é por sadismo só mesmo, entendeu? O que já está bom, né? Porque eles sentem em cima das costas do cara. Vocês desculpem, eu estou contando aqui. Está contando, mas não tem problema. Eu acho que isso vai dar uma vontade especial. E desculpa, é uma loucura total isso aí, né? Deus ainda... Deus não, diabo se senta nas costas do Sejano e lê a Bíblia toda. Isso que eu fiz. E Sejano de 4 lambendo o chão. Agora, imagina ler a Bíblia toda. Pô. Agora, é um negócio que demora, né? E pelo que entendi, foi rápido, né? Pelo que entendi, foi rápido. Agora, é interessante. E por qual motivo você colocou o diabo lendo a Bíblia? Já que você mencionou. Eu não ia mencionar nessa isso. Nessa cena especificamente, foi por mero sadismo mesmo, entendeu? Mero sadismo. Será que você não está extrapolando você mesmo, não? Cuidado, hein, meu? Não. Os caras não acham, pô, esse cara acho é assim, não. Ele pensa isso, hein? Não. Mas se ele fosse o diabo, ele faria... Mas isso é legal, isso é legal, porque eu penso assim mesmo, falo assim, porra, mas o cara escreveu um monte de maldades, né? Porque, claro, se o diabo está escrevendo, tem que ser de maldade. Você não pode esperar a bondade do diabo. Sim. Pelo menos, teoricamente, é o que se acha. Sim. E eu costumo dizer para as pessoas que eu fico feliz de que eu seja, ou pelo menos tente ser uma boa pessoa, entendeu? Porque se eu fosse mal, eu teria esse repertório aí, toda a minha disposição. Imagina fazer tudo que o diabo faz com as pessoas. Né? Ainda bem que eu não faço isso. São coisas inimagináveis. São. Ainda bem que fica só no plano da piração intelectual. Que há relatos na época da Segunda Guerra, Nossa. Que são coisas horríveis. Pelo amor de Deus. Que até o diabo deve se envergonhar. Sim, não, com certeza. Né? O que os nazistas fizeram. Escuta, me fala uma coisa. Esses personagens todos aí, você fez uma ilação entre eles? Como que você... Não, na boa, não estou aqui no tripudiar, não. Não, de forma alguma. Eu achei interessantíssimo, porque além de ser um gesto de pura criatividade, eu imagino que deva ser de uma transpiração e uma piração, porque num determinado ponto, será que eu escrevo isso?
Passou alguma dúvida? Será que eu escrevo isso? Será que eu não escrevo? Ou você é fluido, vai escrevendo e depois você filtra? Você tem 1 minuto para falar sobre isso. Tá bom, vou falar bem menos. Né? O primeiro livro que eu publiquei se chama Calixto, Azar de Quem Votou em Mim. Como vocês podem ver, eu gosto de escrever em primeira pessoa e essa primeira pessoa é uma pessoa má, né? Porque esse primeiro livro foi escrito por um político que está num asilo, se vingando da sociedade, mostrando que nenhum político presta, nem ele. Isso é um pleonasmo. O nome dele é Calixto, Azar de Quem Votou em Mim. E isso, essa coisa de ele estar no asilo, falando para todo mundo, né, dizendo que ninguém presta, na política, inclusive ele, foi muito antes da Lava Jato, viu? Muito antes. Então, naquela época, ele era uma espécie de delator premiado dele mesmo. Está no circuito comercial? É possível encontrar na internet, sim. Então, qual é o nome do livro? Calixto, Azar de Quem... Calixto. C-A-L-I-X-T-O. Calixto, Azar de Quem Votou em Mim. É um romance em que esse político faz essa reflexão, essa autoanálise, mas ele pega pesado e, claro, é uma sátira também. E eu citei o Calixto para dizer o seguinte. Aliás, o Calixto foi lançado pela editora O Artífice, MHW, depois eu relancei pela AGBook. O Calixto eu demorei bastante tempo para escrever. Eu demorei quase 10 anos para escrever, porque eu não tinha... Eu era bem mais jovem, eu não tinha a autodisciplina necessária, entendeu? Deus me disse que não existe, aí que eu vou chegar em relação à sua pergunta. Eu escrevi muito rápido, em alguns meses. Foi muito rápido, fluiu. Mas então os personagens você já conhecia? Não, os personagens eu conhecia, mas eu pesquisei um pouco mais também, claro, para não escrever besteira também. Para embasar toda a obra. Para embasar, sim. Agora, é importante dizer que, apesar de eles terem feito, enfim, terem vivido e feito o que fizeram, para o bem ou para o mal, enfim, viveram, na história, eu não respeito absolutamente tudo, porque é uma obra de ficção, né? Então, aquilo que eles fazem no inferno é ficção, porque, afinal, na obra, eu considero o céu e o inferno, pelo menos aí, nesse contexto, como ficção também. Sabe Deus se Lúcifer é tão mal assim como você é? Exatamente. De repente, eu sou pior que Lúcifer, né? Meu, encerrou, infelizmente. Que pena. Posso falar só uma coisa muito rápida? Deve muito falar. rápida. Não. Deus me disse que não existe uma tentativa de um novo gênero literário, né? O romance cênico, que busca aliar o romance ao teatro. Então tem uma peça de teatro pronta para ser encenada aí. Está pronta. É só extrair a peça. Ela está escrita em forma de script também. Também. Eu tenho prosa no livro e eu tenho teatro que eu delimitei. Por isso eu tenho um romance e uma peça de teatro ao mesmo tempo, é o romance cênico, né? E para terminar, porque eu tinha dito para o meu parceiro Jansen Balgoben que eu ia falar sobre isso aqui, a gente também está já num processo de pré-produção de uma peça de teatro que vai ser Maquiavel, né? E uma abordagem que a gente não encontrou no mundo, a gente fez pesquisas por aí. Mas com a roupagem da época, não? Sim, com roupagem, uma peça histórica que eu escrevi. Produção cara, hein? Acho que sim. E o Jansen Balgoben, que é um diretor muito prestigiado, que já fez Shakespeare, enfim, Nelson Rodrigues, é um cara com dezenas de peças, ele é que vai me dar a honra de dirigir esse espetáculo. A gente está buscando recursos, então em breve, se Deus quiser, quem sabe no primeiro semestre do ano que vem, teremos Maquiavel e você já está convidado para estar conosco lá. No gargarejo. Vai ser um prazer, uma honra. Puxa vida. Bom, meu caro, muito obrigado mesmo. Antes de eu encerrar definitivamente aqui, não dá vontade de ir embora. Não dá, é um papo legal. Desculpa, mas o papo aqui flui, que é uma... E eu tenho a sorte de continuar com ele após o fechamento. Vocês não, infelizmente. Bom, eu quero agradecer, antes de terminar, ao pessoal da técnica, Luciana, Márcio, Verão, Betânia, que sempre nos suportam aí para que a gente possa permear nas maquinetas que vocês possuem. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere perfeitamente no universo lusófono. Os nossos agradecimentos e muita gratidão. E a jornalista Mara Ribeiro, que fez o favor, cometeu o gesto irresponsável de me apresentar esse moço fantástico. Eu que agradeço a você e a Mara. A Mara um beijo para a Mara. Mara é que é
uma assessoria de comunicação e marketing digital, uma pessoa fantástica, além de boa pessoa, muito competente. Sem então dúvida. é www.mararibeiro.com.br. Telefones que eu aconselho que vocês façam. Você, empresário, artista, em suma, ela é da pesadíssima, diga-se de passagem. 11 3032 9815. Mara, muitíssimo obrigado. Sou muito grato a você, meu caro. E eu também. Obrigado, sim, somos todos. Obrigado por ter vindo e, por gentileza, faça desta casa a sua. As portas e janelas sempre estarão abertas para você, seus amigos e aos teus interesses e a todas as coisas boas que eu sei que você muito produz. Obrigado, Ralph, e é recíproco, né? Eu tenho certeza de que a gente ainda vai estar junto aí em muitos projetos. Eu espero com muita fluidez. Sem dúvida nenhuma, eu te agradeço muito. Valeu. Obrigado a todos vocês aqui. Pessoal, muito obrigado pela paciência, amizade, audiência. Até já. Tchau, tchau.